Centenas de milhares de anos atrás, os primeiros seres da nossa espécie surgiram. Viviam num mundo inteiramente diferente do que nós temos hoje, sem tecnologia, sem medicina, sem grandes regalias de uma civilização avançada. Era apenas uma espécie de animal qualquer que habitava o nosso planeta, que precisava lidar com uma grande escassez de recursos e escapar de predadores. Mas como será que nós humanos conseguimos chegar até aqui? Nossa história começa entre 330 e 200 mil anos atrás, na África. Ali foi onde surgiram os primeiros Homo sapiens. Esses foram os primeiros humanos anatomicamente modernos, o que significa que a anatomia deles era a mesma da que temos hoje, apesar do seu comportamento não ser necessariamente igual ao nosso. Talvez eles não assistiam ao YouTube. E vale lembrar que todos os Homo sapiens tinham a pele negra. A seleção natural favoreceu essa característica por causa da alta incidência de raios solares, o que podia ser prejudicial à pele dos humanos. Aqueles todos eram membros da nossa espécie, porém a linhagem de onde os humanos de hoje descendem é ainda mais recente. Ela surgiu apenas cerca de 160 a 150 mil anos atrás, na Etiópia. Um abraço para a Etiópia. E quando a nossa espécie surgiu, ela conviveu com outras 4 espécies de humanos diferentes: os Homo erectus, os Homo neanderthalenses, o Homo denisova e o Homo floresiensis. Porém, o primeiro a desaparecer foi o Homo erectus. O último registro dele data por cerca de 120 mil anos atrás. E apesar de não estarem mais aqui, eles são até hoje a espécie humana mais duradoura ever. O Homo sapiens está só começando. E além do Homo erectus, a nossa espécie ainda chegou a conviver com os neandertais. Os primeiros registros deles são de pelo menos 100 mil anos mais antigos que a dos Homo sapiens, e algumas evidências genéticas indicam até que pode ter havido algum cruzamento entre essas duas espécies. Vídeo com essa informação. E a nossa espécie, a partir do encontro com os neandertais, começou uma grande jornada épica que se estendeu por milênios. Nós pisamos fora do continente mãe e começamos a nos dispersar pelo globo. A habilidade de navegação fez muita diferença para nossa espécie, porque por conta dela nós conseguimos continuar a nos expandir. E há cerca de 85 mil anos conseguimos contornar a costa sul da Ásia, ocupar o Sri Lanka e chegar até a Índia. Tudo parecia estar indo bem para os Homo sapiens, mas todo esse progresso quase foi tudo posto a perder. Isso porque uma enorme erupção vulcânica aconteceu há cerca de 74 mil anos. Foi a erupção do que ficou conhecido como o vulcão Toba. Sim, Toba. Toba é o nome do vulcão. Esse evento causou um inverno vulcânico que quase foi catastrófico para a humanidade. Antes desse ocorrido, estima-se que já existiam centenas de milhares de seres humanos, mas os efeitos dessa erupção foram tão destruidores que sobraram apenas cerca de 20 mil adultos no mundo. Aqui no meu bairro deve ter mais gente do que isso. A história da humanidade poderia ter acabado ali. A aventura humana na Terra podia ter morrido precocemente, mas por incrível que pareça, os nossos ancestrais conseguiram se espremer por esse gargalo estreito e sobreviver para contar a história. Com essa perpetuação da humanidade, foi possível se aproveitar de uma baixa do nível do mar e conseguir atravessar até a Oceania, onde lá nos misturamos mais uma vez com outra espécie humana, dessa vez os denisovanos. Entre 50 e 40 mil anos atrás aconteceu a extinção do Homo floresiensis na Indonésia. Mas nesse mesmo período o Homo sapiens chegou à Europa pela primeira vez, se espalhando pela Península Ibérica. E a expansão do Homo sapiens não parou por aí. Mas não parou mesmo. Nossa espécie tomou completamente o Oriente Médio, chegou à Sibéria e deixou os neandertais restritos ao território da Mongólia. A partir daí a coisa não foi muito boa para os neandertais, porque depois do contato com os Homo sapiens, levou apenas 2 mil anos para que eles fossem totalmente extintos. Parabéns aí, ser humano! E entre 40 e 30 mil anos atrás começaram a surgir os primeiros indícios de que a sociedade do Homo sapiens estava indo muito bem, para ser apenas mais um animal nesse grande hostil planeta. Nós criamos algo que é muito único de humanos, algo que nos distingue de tantos outros animais. Nessa época foi criada a arte. Ou pelo menos foi nessa época que nós encontramos o primeiro instrumento musical criado por Homo sapiens, que nós temos conhecimento até hoje: uma flauta.
E além disso, nós encontramos pinturas rupestres muito abundantes e bem desenvolvidas. E finalmente, além disso, nós começamos a migrar cada vez mais para leste. Conseguimos chegar até o Japão e ao mesmo tempo também temos os últimos registros dos Homo denisovanos, o que significa que a partir desse momento nós nos tornamos a única espécie humana viva no planeta. 30 mil anos atrás, o mundo era bem diferente do que nós vemos hoje. O gelo cobria a Europa e o oeste asiático. O mar tinha níveis mais baixos e expunha a ponte terrestre de Bering. E essa foi a oportunidade que os humanos tiveram para marchar rumo às Américas. E por volta de 10 mil anos depois, já começamos a criar ferramentas mais leves e refinadas, dando início assim o que seria chamado de cultura mesolítica. E seguindo da América do Norte, nós nos espalhamos pelo México, que na época era conectado às ilhas do Caribe, e chegamos até a América do Sul. Entre 14 e 12 mil anos atrás, já começamos a entrar em um período muito recente na história do planeta e da humanidade. E o aparecimento da pele branca parece ter surgido em um ambiente de alta latitude, devido à menor incidência da luz solar, já que a pele negra nesses ambientes dificultaria a absorção de raios ultravioletas, que ajudariam na produção de vitamina D. Entre 12 e 10 mil anos atrás, entramos no Holoceno, e foi aí que surgiu uma nova cultura, a Neolítica. Com ela veio a agricultura, algo que mudaria para sempre a história da humanidade. Passamos a domesticar bois, outros animais e cultivar muitas plantas. Possivelmente um dos primeiros lugares a praticar a agricultura foi a região do Crescente Fértil, onde condições climáticas e ambientais foram mais favoráveis, e de lá essa cultura se espalhou. Porém, às vezes surgindo de forma independente. E em seguida começaram a surgir as nossas primeiras cidades. A mais antiga delas ficava na Anatólia, mas também surgiram cidades como no Iraque e na Palestina. Entre 6 e 5 mil anos atrás, a Idade do Bronze começou. Esse período se chama assim porque os humanos descobriram a fundição de metais em fogo. Isso deve ter sido bem revolucionário. E entre 5 e 4 mil anos atrás, alguns dos monumentos mais conhecidos pela humanidade foram construídos, como a primeira pirâmide do Egito e o Stonehenge, o que deve ter rendido algumas selfies legais. 1000 anos mais tarde, entramos na Idade do Ferro. O Império Egípcio se expandiu, a civilização Maia começou, onde hoje fica o México, e depois foi construída a Grande Muralha da China, além de estar sendo desenhadas na época as linhas de Nazca do Peru. E humanos chegaram nessa época a uma ilha remota, o último refúgio dos mamutes, e lá ajudaram a extinguir essa espécie. Parabéns, seres humanos, de novo! 1000 anos atrás, nós finalmente chegamos à grande última ilha do planeta, até então inabitada por humanos, a Nova Zelândia. Porém, mais uma vez, a vida humana nesse planeta foi ameaçada. No século XIII, uma doença se espalhou pelo mundo, dizimando entre 30% e 60% da população do norte da África, Oriente Médio, Europa e China. Ela ficou conhecida como peste negra. E nas Américas, mais especificamente no México, o Império Azteca chegava ao seu ápice, assim como o Império Inca. Eles chegaram a atingir 12 milhões de habitantes cada um. O que é gente pra caramba. É mais do que meu bairro. Mas um dos momentos históricos que mais impactou a humanidade estava ainda prestes a acontecer. As grandes navegações fizeram com que os europeus se espalhassem pelo mundo. Porém, essa expansão veio com um preço muito caro. Foi aí que começou um dos capítulos mais tristes da história recente da humanidade: o tráfico de pessoas escravizadas, retiradas contra a sua vontade da África e levadas principalmente para as Américas. Foram cerca de 12 milhões de pessoas traficadas em cerca de 400 anos. As grandes navegações também acabaram levando ao fim do Império Azteca, Inca e dos povos indígenas aqui no Brasil. Cerca de 80% da população desses lugares foi morta em apenas 100 anos. E entre 200 e 130 anos atrás começa a Revolução Industrial. A Terra começa a esquentar de uma forma muito mais rápida em comparação com os ciclos anteriores. E nesse período houve o fim da escravidão das Américas e a migração para lá se intensificou. Nós também alcançamos a Antártica e depois, em 1911, chegamos ao Polo Sul geográfico. E como um fortalezense, para mim, isso parece desagradável. Esse momento marca a chegada dos seres humanos a absolutamente
todos os cantos do planeta. O impacto dos seres humanos no meio ambiente se torna tão grande que nós inauguramos um novo capítulo, um período chamado de Antropoceno. Ali por volta dos anos 1945, com a explosão da primeira bomba atômica, o mundo jamais foi o mesmo. E há apenas pouco mais de 50 anos, nós alcançamos onde nenhum outro ser vivo na história do planeta conseguiu alcançar. Nossos avanços tecnológicos nos permitiram pisar na superfície da Lua, um lugar onde aqueles primeiros Homo sapiens jamais sonhariam em chegar, nem mesmo nos seus sonhos mais ambiciosos. Com tantos avanços tecnológicos e com uma população tão grande e espalhada pelo planeta inteiro, a humanidade causou impactos ambientais severos e aprofundou crises climáticas. Por conta do impacto que nós causamos, nosso planeta hoje sofre com um aquecimento global, contaminação por plástico, efeito estufa e até a destruição da camada de ozônio. Nós dizimamos diversas outras espécies de seres vivos e até fizemos muitos indivíduos da nossa própria espécie sofrer por causa dessa corrida desenfreada pelo avanço tecnológico e pela riqueza. No decorrer da nossa evolução e expansão pelo mundo, nós perdemos a conexão com as nossas origens e causamos tantas alterações no planeta que estamos levando a sua própria destruição. Talvez olhando para o que nós somos hoje seja muito difícil enxergar isso, mas no fim das contas nós somos apenas mais uma espécie qualquer que habita esse planeta. E talvez seja justamente recuperar essa noção que possa salvar a humanidade da sua autodestruição. Saber de onde viemos e como chegamos até aqui nos faz lembrar quem nós somos e como nós, assim como tantas outras espécies, precisamos de um planeta equilibrado para sobreviver. Porque na realidade não existe distinção entre humanos e natureza. Nós somos apenas um só. E nós precisamos lembrar que não existirá jamais uma humanidade sem uma casa para morar. E quem mora na Antártica pode, com o gelo, ver supernovas. Agora, para saber como que isso é possível, basta clicar bem aqui. E deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Com grandes migrações vem grandes responsabilidades. Se você chegou até aqui nesse vídeo do maior canal de ciência do Nordeste. E tchau!